Justiça em Questão de hoje debate a relação entre consumo e meio ambiente. Antes mesmo de saber o valor do dinheiro, somos atingidos pela publicidade e estimulados a consumir. E é justamente por incentivar o consumismo que a publicidade deve fazer parte das discussões sobre sustentabilidade. Veja na reportagem. Os anúncios estão por toda parte. Quando não estão nas ruas, chegam pela televisão. E são sedutores mesmo quando seguem as orientações destinadas ao setor, principalmente quando voltados a crianças e adolescentes. No que se refere à publicidade para público infantil, nós temos o principal lei, o Código de Defesa do Consumidor, que trata, dentre outras coisas, da publicidade abusiva. E a publicidade abusiva exatamente é aquela que lida com a questão moral do indivíduo e lá faz uma citação direta em relação à publicidade voltada para crianças. Além disso, nós temos portarias e regulamentações feitas pelo Conselho Nacional da Criança e da Adolescência, o CONANDA, que cuida de algumas questões referentes a isso, faz algumas recomendações com referência à publicidade, e também temos o Código de Autorregulamentação Publicitária, do CONAR, que tenta, entre as agências e os publicitários, criar algumas regras éticas para coibir alguns abusos com relação à publicidade infantil e juvenil. Uma pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indica que a criança brasileira é a que mais assiste a televisão no mundo. São aproximadamente 5 horas diante do aparelho. Este talvez seja um dos fatores que tornam o público infantil tão suscetível à publicidade. Tem crianças, por exemplo, que preferem ver os anúncios de publicidade de brinquedo do que os programinhas infantis, porque é rapidinho, a música é linda, atrativa. Os anúncios conversam com as crianças todos os dias. São um estímulo ao consumismo. E nem sempre a publicidade se preocupa em respeitar regras de combate ao consumismo ou promover um consumo consciente. Isso se dá de forma mais gritante nos canais de TV a cabo, em programações voltadas exclusivamente para crianças, o que é muito grave, porque você tem ali uma programação infantil com inserções de publicidade que simplesmente ignoram as regras que o próprio Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária norteia para os seus associados, ou seja, as agências de publicidade e os publicitários. Esta é uma das preocupações do projeto de lei 5.921, que aguarda parecer do relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É o que nos conta o advogado. Por exemplo, esse projeto toca no assunto da verbalização do ator mirim com relação a outra criança, ou seja, está proibindo que uma criança chame a outra criança para consumir. Por que isso? Porque tem estudos que comprovam que uma criança presta muito mais atenção na fala de outra criança do que de um adulto. Outra questão, restrição e até mesmo proibição em alguns horários. Você também tem a restrição e proibição com relação a frases imperativas, como, por exemplo, compre tal coisa, faça alguma coisa, peça para sua mamãe e para o seu papai. Consome-se cada vez mais e, com isso, a quantidade de resíduos se acumula em níveis elevados. A responsabilidade pode ser compartilhada entre a mídia e os consumidores. A psicóloga explica que, em diversos casos, as raízes do consumismo que acomete as crianças estão localizadas no passado dos próprios pais, que não tiveram aquilo tudo o que queriam. E os pais também, hoje em dia, estão dando muitas coisas para os filhos para compensar, talvez, a falta de tempo de estar com os filhos, uma qualidade de vida que fica corrida, apressada, né? E talvez também querendo compensar, dando para os filhos o que eles não tiveram. A psicóloga alerta que os adultos precisam mostrar aos mais jovens e também aprender que o ter não é mais importante que o ser. Senão, corremos o risco de continuar alimentando um modelo social problemático. Prefere ir para a praia ou ir para o shopping? Pro shopping. Os pais, eles têm que saber, em primeiro lugar, dar limite para os filhos. Porque é dentro de uma contenção, de um limite, que a criança pode se desenvolver de um modo mais adequado. E essa contenção e esse limite é com afeto, é com amor, é com diálogo. O uso de sacolinhas plásticas no comércio é polêmico e agora vem aí mais exigências. Elas devem ter informações visíveis sobre peso e volume por elas suportados e mais uma série de outras regras para a distribuição desse acessório em Minas Gerais. Confira. Em Belo Horizonte, desde abril de 2011, a Lei da Sacola proíbe o uso das embalagens plásticas comuns no varejo. A lei permite apenas as biodegradáveis, que passaram a ser cobradas pela maioria dos comerciantes.
Em 2013, a desembargadora Tereza Cristina concedeu liminar, permitindo a continuidade da cobrança. Na época, a magistrada ponderou que o custo para o consumidor estimula uma atitude ecologicamente responsável do cidadão, que, para evitar o gasto, opta pelo uso das sacolas retornáveis. Agora, a Lei Estadual 21.412, de julho de 2014, estabelece que as sacolas plásticas recicláveis só podem ser fornecidas ao consumidor em municípios que possuem coleta seletiva e usina de compostagem de lixo. A lei passa a vigorar em dezembro de 2014. Eu conversei com a desembargadora Tereza Cristina, que atuou no caso em 2013 e falou sobre as questões que envolvem o uso das sacolas. Naquele caso concreto, efetivamente, achei que o princípio da preservação do meio ambiente devia ser o prevalente sobre o direito do consumidor, o direito econômico do consumidor. Entretanto, no curso dessa ação, ao julgar o mérito desse recurso, o que aconteceu? Foi verificado que, na realidade, a associação, quando impetrou a segurança, ela o fez tardiamente. Então, eu tive, por obrigação legal, que cassar aquele efeito inicial que eu tinha dado. E face ao efeito translativo do agravo, eu tive que indeferir a própria exordial do mandado de segurança pela decadência. Então, voltou a prevalecer aquele entendimento inicial de que as sacolas têm que ser entregues sem a contrapartida, que é o pagamento. A senhora acredita que hoje o consumidor esteja mais consciente com relação ao uso da sacola plástica e a preservação ao meio ambiente? Eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma era diferenciada. Eu acho que o consumidor hoje continua levando para o supermercado a sua sacola retornável. Vez por outra, ele utiliza, ainda que a sacola biodegradável esteja à disposição, na fila de supermercado se vê que a maioria do consumidor leva a sua sacola retornável, exatamente porque tem essa consciência do consumo sustentável. No próximo bloco, lixo eletrônico. Nova legislação em Minas Gerais determina que o descarte desse material seja de responsabilidade de comerciantes. Daqui a pouco, no Justiça em Questão.